Olá, tudo bem, alunos? Eu sou o professor Alberto Veras e hoje vamos estudar a execução de alimentos disciplinada no Código de Processo Civil. E o que são alimentos? Os alimentos, em sentido amplo, abrangem todo o necessário ao sustento, moradia, vestuário, saúde e educação do ser humano e, atualmente, costuma-se acrescentar a este rol o lazer. Os alimentos consistem, assim, na prestação voltada à satisfação das necessidades básicas e vitais daquele que não pode custeá-la por si só. E essa prestação pode ser devida por força de lei, de convenção ou em razão de um ato ilícito. A execução de alimentos constitui numa execução de pagamento de quantia certa que possui procedimento especial em decorrência do objeto da prestação e de sua natureza alimentar. Estão previstos no CPC 4 diferentes meios de execução da prestação alimentícia: o desconto em folha, a expropriação, a coerção indireta com o uso do protesto do pronunciamento judicial e a prisão civil, que depende de requerimento do exequente. Não há uma ordem legal de preferência entre esses meios executivos. O meio utilizado deve ser escolhido considerando-se sua idoneidade e aptidão para conferir uma tutela efetiva ao credor e a menor onerosidade para o devedor. Na execução de alimentos fundamentada em título judicial, é competente o foro de domicílio ou de residência do alimentando para a ação em que se pedem alimentos. Proferida a sentença ou decisão, aquele mesmo juízo será o competente para o seu cumprimento. É permitido, porém, ao exequente escolher outros foros para promover a execução da sentença: o juízo do local onde se encontraram os bens sujeitos à expropriação ou o atual domicílio do executado. A execução especial de alimentos poderá estar fundada em título extrajudicial, caso em que o devedor será citado para, em 3 dias, efetuar o pagamento das parcelas anteriores ao início da execução, que são as parcelas vencidas, e as que se vencerem no curso do processo, que são as parcelas vincendas, provar que pagou ou então justificar a impossibilidade de fazê-lo. Feito o pagamento, o juiz deve prolatar a sentença extinguindo a execução. Não feito o pagamento, admite-se que o executado apresente defesa, quando pode alegar e provar que já pagou ou a impossibilidade absoluta de pagar. Em tais casos, segue o processo com determinação de penhora e demais atos tendentes à expropriação patrimonial. Não sendo encontrados bens, a execução deve ficar suspensa até que surjam bens suficientes à satisfação do crédito. Aplicam-se à execução de alimentos por título extrajudicial as mesmas regras do cumprimento de sentença, com a ressalva de que a defesa deverá ser veiculada por embargos e não por impugnação. Vale destacar ainda que na execução de alimentos por título extrajudicial há a verdadeira ordem de preferência entre as técnicas executivas. Primeiro, a forma coercitiva máxima de pagar ou justificar sob pena de prisão, nos termos do artigo 911 do CPC. A seguir, temos a execução pela subrrogatória, consistente no desconto em folha previsto pelo artigo 912. E, por fim, a subrrogatória tradicional de penhoras de bens do patrimônio do executado, conforme o artigo 913. Devemos dar uma atenção especial ao Instituto da Prisão Civil. A prisão civil não é uma pena, uma sanção ou uma punição. Ela tem função de medida coercitiva, destinada a forçar o cumprimento da obrigação por parte do devedor. Cumprida a obrigação, a prisão atende à finalidade que se pretendia alcançar, que era o pagamento da dívida. Assim, paga a dívida ou esgotado o prazo da prisão, deve o devedor ser posto em liberdade, sendo a ordem de prisão suspensa pelo juiz. A prisão deve ser determinada quando não efetue o pagamento dos alimentos ou quando a justificativa não é apresentada ou não é aceita pelo juiz, e só será cabível nos casos dos alimentos legítimos ou convencionais. Também não se deve decretar a prisão relativamente às prestações anteriores às 3 últimas que antecederam o ajuizamento da execução, pois o devedor não pode se prejudicar pela demora do credor em executar. Decretada a prisão civil, o devedor poderá ser mantido preso pelo prazo de 1 a 3 meses, devendo ser cumprida inicialmente em regime fechado,
porém mantendo-se o devedor de alimentos separado dos demais presos comuns. E atenção, liberado o devedor por já ter esgotado o prazo da prisão, não poderá ser novamente preso pelo inadimplemento das mesmas prestações vencidas, mas será cabível nova prisão, operando-se o vencimento de novas prestações. Da decisão que decretar a prisão do devedor, caberá agravo de instrumento ou habeas corpus, caso manifeste a ilegalidade na ordem de prisão. E é com essa observação que encerramos aqui a nossa aula de hoje. Não deixe de aprofundar seu estudo com o material didático disponibilizado em sua área de aluno. Bons estudos e até logo!